Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento. Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming. Com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Restaurante Coco Bambu. Eleito o melhor restaurante do Brasil. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, programa inédito. E agora vamos falar sobre o quê? Alzheimer, mas no ponto de vista de prevenção. Alzheimer, mas do ponto de vista de como a família pode contribuir para esse paciente ter qualidade de vida. E quantos de nós não temos alguém que talvez tenha algum tipo de demência ou Alzheimer, que também faz parte do grupo da demência? Nós vamos conversar com ela, que é médica neurologista, especialização em distúrbios do movimento na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Especialização em aplicação de toxina botulínica em patologias neurológicas, também pela Unicamp. E especialização em estimulação cerebral profunda em distúrbios do movimento pela USP. E ela é membro também da Academia Brasileira de Neurologia. Seja muito bem-vinda, Laura Souza. Marcelo, agradeço muito a oportunidade de estar vindo conversar com vocês aí desse assunto que é muito especial, que é muito delicado. A gente sabe que a vida da família que tem um paciente com uma síndrome demencial, com uma doença de Alzheimer, não é fácil, né? Que a gente tem que aprender muitas coisas para lidar com essa nova rotina, com esse dia a dia desse paciente. Nós gravamos aqui um episódio, pessoal, só recapitulando um pedaço aqui, que até então, na medicina, não se existia a marcação de biomarcadores, que era uma punção do líquor, tá? Nós gravamos no primeiro episódio, que é uma punção que é colocado ali na região lombar, você extrai o líquor e a presença de biomarcadores nos ajuda a ter isso. Só recapitula pra gente, esse primeiro episódio, para quem não viu, a importância desse novo teste diagnóstico do Alzheimer, para a gente conversar depois sobre a outra parte. Legal. Então, Marcelo, a questão dos biomarcadores, né, são a grande novidade aí no diagnóstico das demências neurodegenerativas. E a gente tem a proteína tau, a proteína beta-amiloide, como uma característica marcante da doença de Alzheimer, né? Então, a gente está indo em busca dela para conseguir fechar o diagnóstico da doença de Alzheimer. Sim. Então, existe realmente essa possibilidade da gente coletar o líquor desse paciente, que é feita através dessa punção na região lombar. Tem muita gente que tem medo, que acha que pode ter um risco, uma complicação, que é muito doloroso. A punção lombar é um procedimento simples. O que o paciente vai sentir é uma agulhada, né? Então, a dor é a dor de uma picadinha de agulha, certo? Tem pessoas que ficam na dúvida, isso pode me causar uma lesão medular? Tá com uma agulha na minha coluna, né? No próximo slide tem até uma figura legal que a gente vê naquele desenho da coluna. Lá em cima a gente vê um amarelinho. Sim, aqui. O cone medular. Isso, aí mesmo. Esse é o cone medular, é o final da medula. A medula terminou aí. Daí para baixo, esses risquinhos pretos que eu tenho, a gente chama de cauda equina. Ó, para ajudar, então aqui é o cone medular. O cone medular. E depois aqui as raízes da cauda equina. Então, quando a gente vai fazer essa punção lombar, o local adequado é onde já terminou a medula. Eu não vou ter o risco de causar uma lesão medular nesse paciente. Então o cone está lá em cima, você não vai pegar o cone. Cima, não vai. Aqui é uma punção segura, aqui é o local correto. Sem nenhum risco, importante, né? Com baixas complicações. Então é um procedimento super simples e que traz pra gente essa possibilidade de confirmar o diagnóstico da doença de Alzheimer. E a doutora com toda a expertise para poder fazer os scores da parte cognitiva, da parte funcional. Existe uma análise muito grande feita antes do pedido desse exame, mas o que acontecia era que grande parte das doenças, né, degenerativas, cadê aqueles 60%, 70%? Aqui. Aqui, ó, Alzheimer, nas doenças degenerativas, que demência, é de 60% a 70%. Depois tem um outro grupo, né, de outras doenças degenerativas. Só que diferenciar esse outro,
o Alzheimer desses outros, que era o grande problema. Sim. E esse exame, que lançamento, que agora é o que há de mais novo, identifica os biomarcadores. Isso mesmo. Tá? Então traz a gente mais próximo desse diagnóstico, né, da doença de Alzheimer através da identificação das proteínas tau, beta-amiloide. Certo, mas e quando o paciente já está num quadro de Alzheimer? E agora nós temos a família envolvida e existem as pessoas da família que são mais estouradas, vamos dizer assim, ou mais nervosinhas e fala, eu dou um chacoalhão no meu pai, no meu avô mesmo, ele tem que acordar, isso daqui. E tem gente que fala, não, calma, qual é o jeito certo da família lidar com pacientes com diagnósticos de Alzheimer? Tá? Perfeito. Então, o que eu oriento para todos os meus pacientes, Marcelo, não vale a pena a gente gerar conflito, a gente bater de frente, ou a gente ficar reforçando aquilo que vai jogar o indivíduo para baixo. Então, dizer, poxa, pai, você já me falou isso 10 vezes, Eita. Você acabou de me perguntar, não é possível que você não lembre. Isso não traz nada de positivo, né? Então, o que eu costumo dizer é que a gente vai bater de frente com esse paciente só quando ele estiver colocando a vida dele em risco. Eu vou pegar uma escada, eu vou subir lá no telhado para arrumar não sei o quê. Isso pode ser perigoso demais para esse paciente. Não, você não vai. Quando preservar a vida, tem que ser firme. Tem que ser firme. Porque aí é uma questão de preservar a vida daquela pessoa e às vezes de outras pessoas. Então, dependendo da condição, eu vou pegar o meu carro e vou sair dirigindo. Não, você não vai. Você pode colocar sua vida em risco e a de outras pessoas. Verdade. Né? Porém, coisas que não vão trazer uma repercussão significativa. Você vai dizer, olha, ontem eu vim aqui e essa mesa era verde. Poxa, você vai brigar? Né? Você vai falar, não era, essa mesa sempre foi assim. Isso vai mudar? Né? Isso vai agregar alguma coisa? Não, isso vai gerar conflito, isso vai desgastar a relação, né? Sim. Isso vai trazer mais prejuízo a longo prazo. Então a gente precisa ter paciência, a gente precisa compreender que aquela pessoa não está fazendo aquilo de propósito, ela com certeza preferia não estar repetitiva, preferia estar se lembrando com facilidade das coisas, Sim. Né? E a gente ficar muitas vezes, né, colocando em xeque aquele comportamento ou aquela ação, não são coisas que agregam muito. Tá? A gente tem que ter sempre essa parte empática, né? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pessoal, que acho que vem a calhar. Escolher medicina, às vezes tem um propósito, mas por que você escolheu neurologia? Porque você está trazendo muito pra gente agora a parte humana. Sim. Olha, a gente precisa ser humano, a gente tem que ter essa empatia. E o médico também, ele tem um grande diferencial, que é essa linguagem de confiança. E você, né, é um trabalho ali, né, com várias mãos, né? Você com a inteligência médica e neurologista, perdão. A gente como parente, talvez, de alguém com demência. Sim. E cuidando ainda do doente, que é o demente. Sim. E aí, você escolheu neurologia por quê? Então, na época da graduação, Marcelo, durante a faculdade, eu morei por muitos anos com uma amiga, né, que fazia medicina junto comigo. E no final dessa jornada, perto do final da faculdade, a mãe dela começou um quadro de uma deterioração cognitiva. Então, prejuízo de memória, episódios de confusão, dificuldade para fazer aquilo que ela já sabia fazer, né? Onde a gente morava, ela costumava visitar a gente de metrô. E eu nunca vou me esquecer que teve um dia que ela começou a ter uma confusão. Ela me perguntou diversas vezes assim, Laura, mas para eu ir embora, eu tomo esse trem? Tia, você vai entrar nesse trem, vai ser assim. Tá bom, e passava um pouquinho. Mas eu tô com um pouco de receio para eu ir embora. Quando eu chegar lá no metrô, como que eu faço mesmo? Uma coisa que ela fazia sempre, né? E a partir daí começou toda uma investigação, diversos exames, até chegar no ponto de coletar o líquor e confirmar o diagnóstico de doença de Alzheimer, tá? Aos 53 anos. Então, um diagnóstico de doença de Alzheimer precoce, isso já tem
no momento, eu acredito que uns 10, 12 anos, né? Tá. Então estamos numa fase bem avançada da doença dela, Sim. né? Mas foi lá que tudo começou e essa busca incessante por tentar entender o que estava acontecendo com ela, por estar participando de tudo isso. Acho que, e bem naquela fase do final da faculdade, onde a gente vai decidir, né, qual grande área a gente vai seguir. Então, acho que fez um link para mim aí com a área da neurologia e acabou me despertando. E você vai escrever muita história lançando agora com essa parceria sobre isso. Legal. Nós vamos voltar depois do break e nós queremos dicas de como prevenir o Alzheimer, tá bom? A gente volta já. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, conversando aqui com a doutora Laura Souza, neurologista, explicando muito bem os novos exames que existem para o diagnóstico de Alzheimer, biomarcadores no líquor, colhido através de um médico profissional, de preferência neurologistas, com os exames. Só que agora a gente quer conversar um pouquinho com a pessoa que quer prevenir Alzheimer. Existe prevenção para isso? Existe alguma coisa que pode fazer? Tá. Então, o que os estudos mostram para a gente, Marcelo? Que o importante é que a gente tenha bons hábitos de vida, que a gente cuide das nossas comorbidades. Então, a gente sabe que hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo, obesidade, sedentarismo, tudo isso é fator de risco para a doença cardiovascular, para eu fazer micro AVCs, para eu evoluir com uma demência vascular. Eu tenho que cuidar da minha saúde nesse sentido. Fazer atividade física regularmente é um excelente aliado, né? Por inúmeros fatores, mas também é uma forma da gente manter o nosso cérebro ativo, o nosso cérebro em movimento. Alimentação saudável, então comer bem, comer frutas, vegetais, peixes, né? Então uma dieta equilibrada, balanceada, tudo isso pode entrar na prevenção desse tipo de doença. E um outro dado significativo que a gente tem é que não influencia no aparecimento da doença em si, mas no como ela irá nos afetar, é o que a gente chama de reserva cognitiva. Reserva cognitiva. Então isso significa que ao longo da vida, quanto mais eu usei o meu cérebro, eu explorei novas áreas, eu aprendi coisas novas,
maior é minha reserva cognitiva. Verdade. Isso é importante, você ter essa mente ativa em busca sempre de aprender. Sim, estimulando outras áreas da sua mente, né? Então, o que amplia muito reserva cognitiva? Eu vou aprender um novo idioma, eu vou aprender a tocar um instrumento, né? São áreas que vão estimular talvez áreas do seu cérebro que não foram estimuladas antes. Sim. Então, quanto maior a nossa reserva cognitiva, caso a gente tenha uma demência, ela vai se manifestar mais fraquinha. Não comprometendo logo de cara funções tão vitais ou essenciais. Entendi. Né? É como se eu tivesse uma variedade ampla de possibilidades ali para a doença comprometer. Sim. Antes de me prejudicar tanto na minha funcionalidade do dia a dia ou em coisas mais simples, mais básicas. Entendi. Aquele paciente... Como se eu tivesse... Não, eu te interrompi, eu peço desculpa. É como se eu tivesse uma casa bem grande e onde eu vivo mais, que é a minha cozinha e minha sala, tem muitas paredes de proteção porque minha casa ficou tão grande de barreiras. Isso. Eu aprendi tanto, eu explorei tanto, meu cérebro fazia tantas coisas produtivas. E aí eu aprendi 2 idiomas, que nem o Jô Soares era um gênio, né? A falta que ele faz é enorme, mas o Jô Soares, ou quem troca vários instrumentos, sim, isso é importante, isso previne Alzheimer. Isso aumenta a reserva cognitiva, né? Então faz reserva cognitiva, prazer. Lá na frente, se a gente tiver a demência, é diferente, por exemplo, num indivíduo que é analfabeto ou que estudou pouco, que suas atividades básicas, né, são mais reservadas a um leque restrito de atividades. Então, quando a doença vem, muitas vezes ela comete logo uma coisa que é fundamental para aquele indivíduo. Que atrapalha a qualidade de vida já em coisas muito grandes, né, funcionalidade. Eu gravei aqui com a Marisa Pomilio e ela é fonoaudióloga, foi a primeira fonoaudióloga de Jundiaí. E ela falou assim, grande parte de demência também é quando o paciente deixou de cuidar da audição. Com certeza. Ela falou assim, quem não cuida da audição, começa o cérebro também ficar com problema e isso gera demência. Então você falou da parte de comer bem e tudo mais, e ela falou da audição também. A audição também interfere violentamente no quadro de demência, né? Interfere muito. E a audição é um grande fator de confusão. Muitas vezes a gente fica na dúvida se aquele paciente realmente esqueceu o que foi dito ou se ele não ouviu bem, né? Então a audição começa a ficar prejudicada, começam a surgir essas falhas e a gente precisa investigar. Isso está vindo pela audição, isso é o contexto da demência. Muitas vezes aquele indivíduo que não escuta bem começa a se isolar socialmente, não participar de conversas ou de grandes grupos de pessoas. Tem a questão da audição e se tiver a questão cognitiva junto, quando eu já tenho demência e tenho prejuízo da audição, a gente precisa reverter isso. Senão esse indivíduo vai piorar de maneira mais acelerada, de forma mais rápida. De uma forma geral, a gente está aberto ao mundo a aprender e está sempre em transformação, né? Tem um vídeo do Clint Eastwood que ele fala assim, não deixe o velho entrar. Que na realidade é assim, a gente vai ficando mais velho no sentido de idade. Sim. Mas a gente não deixar a velhice entrar é quando a gente encolhe para o mundo, encolhe para a vida, sim, encolhe para as oportunidades e começa a isolar socialmente. Estou perdendo a audição, deixa, e começa a vir, encolhe, o cérebro também encolhe. Sim. E daqui a pouco você baixa a sua qualidade de vida. Com certeza. Eu lembro disso. Eu tenho uma professora que eu amo de paixão, ela deve ter mais de 70 anos, mas ela viaja, ela faz de tudo o tempo todo, ela e o marido. Ela é uma aventureira no sentido não de responsabilidade, mas de estar sempre em desenvolvimento e aprendendo. Isso é uma barreira, isso é uma cerca de proteção para o Alzheimer, né? Com certeza. Então, quanto mais a gente explorar coisas novas, aprender coisas novas, né, mais essa reserva cognitiva vai se ampliar. Isso é muito importante, né? Eu brinco que o cérebro é como se fosse um músculo que precisa estar em movimento, né? Então, a gente precisa pôr ele para trabalhar. Tem uma pergunta que eu queria saber, se a dieta também é rica em ômega 3, qual seriam nutrientes muito importantes para a prevenção do Alzheimer? Na primeira entrevista a gente falou um pouco sobre B12, sim, que é importante. Quais são nutrientes ou hábitos alimentares que seriam importantes a gente ter? Por exemplo, tabagismo, sedentarismo, comer errado, não. O que a gente poderia fazer de certo para poder ajudar a gente a prevenir também nessa parte?
Tá? Então, do ponto de vista das dietas, da alimentação, o que se fala-se muito é sobre uma dieta do Mediterrâneo, Tá. né? E aí, o que significa essa dieta do Mediterrâneo? Uma dieta rica em vegetais frescos, frutas, peixes, a questão do ômega 3. Então a gente vê que a incidência de demência nessa população que consome essa dieta é menor. Ah, isso é fato. Isso. A dieta do Mediterrâneo diminui a incidência de demências. Os pacientes as pessoas que vivem nessa região e que consomem esse tipo de alimentação têm uma incidência menor de Alzheimer. Que legal. Né? Então, talvez essa dieta esteja relacionada a um possível fator de prevenção. Né? Então, é buscar uma dieta saudável, uma dieta diversificada, mas rica nessa parte fresca, natural. Né? Então, isso é um caminho aí para a gente manter uns bons níveis de vitaminas, manter esse cérebro saudável. Que legal. Tá? Bom, pessoal, se você aí na sua casa, você tem algum parente, alguém com problema, tenha paciência, por favor. Não ajuda muito você ir muito afoito, duro, isso só vai reforçar ainda mais e gerar dor, né? Você que talvez tenha sua capacidade cognitiva e funcional boa, você vai ser o forte. Não é agora a hora de você ser o firme. Ali é mais carinho, empatia do que firmeza. Além disso, se você está naquela fase de esquecimento, procure logo médicos para poder saber se é uma questão subjetiva, se já está com um processo já ali, tipo um borderline da vida, né? Que é uma questão que está indo para as demências ou a gente tem como cuidar. Então procurar ajuda logo no começo é vital, tá? É muito bom. Queria que você deixasse um conselho para quem estivesse em casa agora, a família que tem alguém com Alzheimer e precisa de uma palavra amiga. Então quando chega alguém, poxa, eu estou passando com um problema lá com a minha mãe, meu pai, está difícil. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa. Certo. Então, muitas vezes o que eu trago para os pacientes que estão, né, para os familiares que estão vivenciando essa situação, é que é um momento da gente retribuir muitas vezes todo o amor, todo o cuidado, todo o carinho, né, que foi trazido por esse ente tão querido para a gente e que naquele momento ele está precisando desse suporte, desse apoio, né, dessa compreensão. Para uma pessoa que está desorientada no tempo, no espaço, confusa, muitas vezes eles sentem medo, né? E um ente querido ali do lado é realmente o porto seguro daquela pessoa, né? Não é fácil para quem cuida, né? Muitas vezes a gente sabe que isso desgasta, que isso cansa, que isso demanda muito, mas a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter amor, cuidado, carinho, né? Eu acho que esse é o caminho. Para finalizar, pessoal, minha avó morreu no meu colo aos 93 anos de idade. Ela ficava ali num quarto improvisado que minha mãe fez, e aí ela estava já com sintomas de que tinha infartado, já com hipóxias no dedo, e ela tinha um encolhimento cerebral. Tanto é que o primeiro filho dela era Mário, o nome Mário, eu sou Marcelo. Ela falou Mário, ela me chamava de Mário muitas vezes. Eu nunca briguei, só que ela morreu no meu colo. Tanto é que o SAMU chegou, aí fez a ortotanásia, né? Deixou-se ela embora em paz. E ela que fazia meu leite com Toddy, meu pão com manteiga. Então nessa hora é a hora da gente retribuir todo o carinho. E eu quero retribuir o carinho, obrigado, porque você, além de ser profissional muito competente, está lançando exame, estamos sendo parceiros, o ser humano que você é. E por que você escolheu ser uma neurologista e a história aí da mãe da sua amiga. Legal, eu agradeço demais a oportunidade. Legal. Espero que a gente possa, né, trazer mais informação e cada vez mais, né, para todas as famílias aí que têm interesse no assunto, que tem um familiar ou aquela pessoa que acha que está esquecida, que a gente possa ajudar. Muito obrigado, doutora Laura Souza. Pessoal de casa, muito obrigado a sua atenção. Um beijo no coração de vocês, muito amor e carinho a quem precisa. E esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino.
Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Pontuale Decor. Móveis planejados em seu espaço viram um espetáculo. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí região. Investimento financeiro? Fale com a Paula Loureiro. Laboratório Fleming, com ISO 9001 e Great Place to Work. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Restaurante Coco Bambu. Eleito o melhor restaurante do Brasil.